A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Hércules Carvalho Denob, diretor do Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, o CETADB. E estamos aqui nesta oportunidade, dia 27 de janeiro, quarta-feira, para falarmos com os irmãos a respeito de um tema abençoado que nós já temos tratado na live de número 45, que é o batismo com o Espírito Santo e a atualidade dos dons espirituais, não é? O pastor Ciro Sanches Zibordi sempre tem estado conosco e aqui tem emitido esclarecimentos a respeito desses temas e das dúvidas, não é? Que os nossos amados irmãos, alunos, seguidores, aqueles que são parceiros do CETADB e também que nos seguem em nossas redes sociais, não é? Sempre tem enviado tanto para nós aqui no CETADB quanto ao pastor Ciro, e isso acaba auxiliando e ajudando os irmãos a receberem estas informações abençoadas para suas vidas. E o momento também é próprio, não é? A nossa CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, acaba de lançar uma campanha denominada A Promessa. E nesta campanha, que parte dela se encerra no dia 18 de junho, quando as Assembleias de Deus estarão completando 110 anos de atividades, não é? Do mover do Espírito, e então há uma meta de que se alcance 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo até a data do dia 18 de junho, e que também esse mesmo número, não é? Expressivo de 110 mil almas possam ser batizados no dia 20 de junho. Então, está aí uma campanha aberta para que os nossos amados irmãos possam buscar a Deus, buscar o batismo com o Espírito Santo e evangelizar para que as almas se convertam ao Senhor, se entreguem ao Senhor, se lancem aos pés do Senhor, e com isso tenhamos, não é, êxito em alcançar esse objetivo de 110 mil novos convertidos, batizados nas águas, no dia 20 de junho. Então são 110 mil batizados com o Espírito Santo e 110 mil novos crentes batizados nas águas. Pensa numa bênção que vai ser um mover do Espírito, e eu quero dizer para os irmãos que o Senhor é quem está interessado nesse negócio. Eu quero ler aqui um texto bíblico, Atos capítulo 10. Diz assim o texto a partir do versículo 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. O povo que estava na casa de Cornélio, seus parentes, amigos chegados, os quais ele havia convidado para ouvir a Pedro, receberam o Espírito Santo, e a evidência é que falaram em novas línguas. Vamos trazer aqui o pastor para que possamos estar já iniciando, não é, a sessão que temos de perguntas e respostas aqui aos nossos amados irmãos. Paz do Senhor, pastor Ciro, diga lá, quantas bênçãos, quantas são? Ao seu pastor Ecos, graças a Deus, estamos indo de bênção em bênção, de glória em glória, com a graça do Senhor, né? Estamos prontos aí para essa maratona de perguntas que temos aí, né? Uma quantidade delas. É que com aquilo que foi exposto na nossa live passada, de número 45, não é? Justamente a respeito do tema do batismo com o Espírito Santo, e também com ou no, não é? Que já é uma das questões que foi respondida lá na live 45. Também surgiram novas dúvidas, e diante da exposição que o irmão fez, muitos irmãos também acabaram por enviar outras perguntas relacionadas com aquelas. Então fica para que a gente possa ampliar essa exposição, e assim os nossos irmãos tenham aí uma condição ainda melhor de estarem sendo orientados
a respeito desse tema, que é fundamental. Né? É fundamental. Tanto que a nossa Convenção Geral lançou a campanha A Promessa, e nós estamos também divulgando, não é, esta campanha, inclusive entre os membros da igreja aqui em Apucarana, onde nós servimos ao Senhor, junto com o pastor Daniel Salles Acioli, e estamos fazendo esta divulgação. Nós tivemos uma das congregações aqui do campo, que realizou um trabalho agora, nos últimos 10, 12 dias, uma campanha, não é? De busca a Deus, ao batismo com o Espírito Santo, e os resultados foram evidentes. E nós louvamos a Deus pelo trabalho que foi realizado pelo pastor Arthur Escobar, que é o dirigente desta congregação. Me refiro à congregação aqui do campo de Apucarana, que está no Jardim Interlagos. Pois bem, meu pastor, as suas considerações para que a gente possa começar aqui já com estas as perguntas que temos aqui. São muitas, né? Aleluia. Vamos adiante. Tá joia. Tá ótimo, então. A primeira pergunta, meu pastor... Oi? Aproveitar, não é? Com certeza. O povo está animado aí para... Amém. A primeira pergunta que nós temos aqui, ela diz assim: se eu busco o batismo no Espírito Santo para receber o revestimento de poder, porque ganho o dom de falar em línguas, por quê? A pergunta é: por que ganho o dom de falar em línguas, sendo que busquei apenas o revestimento de poder? As línguas vêm de brinde? Foi a pergunta feita aqui. Eu não vou mencionar, meu pastor, nessas aqui, os nomes dos irmãos que enviaram as perguntas, haja vista que muitas delas acabaram por se repetir. Vários irmãos, não é, apresentaram a mesma dúvida, então eu penso que assim fica mais fácil para que todos possam receber instrução. Amém. Eu estou com aquele problema com aqueles... Os vizinhos, hein? Vizinhos novos aqui. Tá complicado, viu? Então, o nosso irmão, ele faz uma pergunta curiosa, né? Porque, veja bem, as pessoas às vezes reclamam que não estão recebendo bênção. Ah, eu queria receber, não recebo. Ele está reclamando que Deus dá além do que ele pede, daquilo que ele está buscando. Quer dizer, se eu busco o batismo, né, querendo o revestimento, e Deus me dá as línguas de brinde, né? Então ele está como que questionando isso, né? Bom, então, em primeiro lugar, eu digo que é uma pergunta curiosa, porque Deus, claro, a própria Bíblia diz que Deus nos dá além do que pedimos ou pensamos. Mas a questão não é essa. A questão que o nosso querido irmão precisa entender é que o revestimento de poder tem como evidência inicial o falar em línguas. Não tem como dissociar, porque é claro isso. Se você estudar o livro de Atos, o irmão leu aí um texto importante, capítulo 10. Eu já separei esse já de propósito, né? O chamado Pentecoste gentílico, né? Lá na casa de Cornélio. Se ler esse texto, mas ler antes, Atos 2, especialmente o versículo 4, se ler também Atos, capítulo 19, e crendo que o livro de Atos não é apenas um livro histórico, o livro de Atos é um livro com intenção teológica, porque Lucas era um teólogo. Então, Lucas, quando ele apresenta esses exemplos, ele tinha em mente um padrão, uma maneira pela qual o Espírito Santo age. Então fica claro que o revestimento de poder, ele tem como evidência inicial, não apenas a única evidência, mas a evidência inicial de todo aquele que é batizado no Espírito Santo é o falar em línguas, né? E as línguas são uma bênção. Nosso irmão não precisa ficar preocupado em receber as línguas de brinde, porque é um excelente brinde. Porque as línguas, na verdade, são um único dom que edificam o seu próprio portador. Né? Isso é importante. Às vezes a pessoa, devido a haver muita chocarrice, muita zombaria, muita gente que não conhece a doutrina do Espírito Santo e zomba e tenta ridicularizar os pentecostais, porque também existe, lamentavelmente, grupos pseudo-pentecostais que se passam por pentecostais, mas não conhecem a doutrina pentecostal e se entregam a moveres que nada tem que ver com o pentecostalismo clássico e bíblico. Então, por conta disso, né, muitas pessoas ficam assustadas, esse negócio de língua. Só que as línguas
verdadeiramente geradas pelo Espírito Santo são uma bênção. Elas edificam o crente, edificam de verdade. E não é qualquer língua, essas línguas que o pessoal zomba aí. Aliás, que quem manda para mim, outro dia eu de vez em quando eu faço umas brincadeiras, que eu tenho senso de humor, mas o camarada veio fazer gracejo com língua estranha, eu já dei um corte na hora, falei assim, corte rápido, né? A Tramontina. Só esse tipo de zombaria, não. Eu tenho senso de humor, mas zombar da ação do Espírito Santo, aí não. Então eu já dei um corte rápido, Tramontina, né? E a gente segue adiante. E aí a questão é essa, as línguas são uma bênção. Então, meu irmão, não é questão do brinde, é que o revestimento de poder, ele tem como evidência o falar em línguas. Maravilha. Então, isso é um padrão, né, no livro de Atos. Fica esclarecido essa questão. Pode acontecer de alguém crer no batismo, no batismo no Espírito Santo e não buscá-lo e mesmo assim recebê-lo? Veja, o crer, tão somente no sentido de acreditar, não é suficiente nem para obter a salvação. Porque o crer para receber a salvação é crer no sentido de entregar-se, né? A Bíblia diz que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Tudo fará. Tem que crer, tem que se arrepender dos seus pecados. Então não é meramente acreditar. Sem reserva, não é? Uma entrega então não sem reserva. Exatamente. Então não é meramente acreditar, não é? Então, quando nosso irmão diz que pode alguém crer no batismo, mas não buscá-lo e mesmo assim recebê-lo, aí fica complicado, porque não é crer no sentido de acreditar, você tem que de fato buscar. Jesus, de maneira tácita, é claro, não de maneira direta, mas fica claro, está subentendido, está implícito, que quando ele disse ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, é claro que os crentes não iam ficar lá, usando a linguagem de hoje, eles não iam ficar lá na igreja vendo TikTok, vendo Reels, eles estavam em oração, eles estavam buscando a Deus, eles estavam em oração na presença de Deus. Então, para receber o batismo com o Espírito Santo, de fato, é preciso crer, mas é crer no sentido de você buscar, de você estar, de fato, com o coração aberto. Eu nunca me esqueço do meu pastor Valdir Bíssego, de saudosa memória. Ele dizia que a bênção que nós recebemos é do tamanho da abertura do nosso coração. Se nós abrirmos pouco, pouco será. Se não abrirmos nada, dizia ele, não vai passar nenhuma gota aí perto de você. Agora, se você rasgar o teu coração, aí, como aconteceu lá naquele exemplo, nos tempos do profeta Eliseu, que Deus falou por meio do profeta e diz, fazei muitas covas neste lugar, né? E quem sabe alguém não creu e disse, cova, Deus vai mandar água, o céu está azul, e outro, vai que vem água, deixa eu abrir uma pequena cova. Mas outro creu bastante e disse, não, quando Deus fala, Deus se responsabiliza. Vou fazer uma cova bem grande aqui, e diz a Bíblia que dali a pouco realmente o vale se encheu de tanta água, né, que como disse o profeta, bebereis vós, o vosso gado, os vossos animais, e isso ainda é pouco, Deus dará os inimigos nas vossas mãos. Então, abrir cova nesse sentido, né, representa abrir o coração. Então, meu irmão, não basta apenas crer no sentido de acreditar. Em todos os Pentecostes descritos em Atos, né, os crentes estavam preparados para receber o revestimento de poder, estavam em oração, estavam buscando a Deus. Aconteceu lá no dia de Pentecostes, aconteceu na casa de Cornélio, aconteceu também antes lá em Samaria, não é? Se bem que ali Lucas não descreve todos os detalhes, porque era muito caro fazer livro naquela época. Então, como Lucas já estava apresentando um padrão, muitas coisas ele não repete, mas está claro que ele estava dizendo que tudo que aconteceu anteriormente aconteceu de novo, lá em Atos capítulo 8. E depois em Atos 10 a mesma coisa, Atos 19 a mesma coisa. Você vê que todos ali receberam mais porque eles estavam buscando a Deus. Ele estava interessado, né? Se envolveram nesse desejo, nesse interesse. E aí a coisa acontece, né? Pode alguém profetizar sem ter sido batizado no Espírito Santo? Bom, poder, vamos dizer assim, ó, Deus também trabalha nas exceções, né? Deus é o Todo-Poderoso. Se ele quiser agir por meio de exceções, Deus usou até uma jumenta.
Ah, mas Deus usou a jumenta? Não. Deus usou a jumenta falou. Ora, se a jumenta falou, a jumenta não fala. Jumenta não raciocina como ser humano. Então, se ela teve a capacidade de falar palavras inteligíveis, é porque Deus comunicou uma mensagem para ela falar. Né? Então, ela foi usada assim por Deus. Então, Deus, por exceção à regra, ele usou até uma jumenta. Mas veja, por exceção à regra. Agora, a palavra de Deus apresenta a regra. A Bíblia é a nossa regra de fé, de prática e de viver. Não é? E lá no Salmo 138, versículo 2, a Bíblia diz que Deus elevou a sua palavra acima do seu próprio nome, para você ver como a palavra de Deus é preciosa. Nós não podemos abrir mão da regra. A regra é clara, né? Como diria aquele árbitro de futebol. Então, a regra é clara. Então, veja, pela regra, considerando que o livro de Atos não é apenas um livro histórico, mas é um livro com intencionalidade teológica, é um livro que apresenta um padrão de como o Espírito Santo age, não é? A gente vê que primeiro nós somos salvos, claro, é a primeira bênção, e a maior bênção que o ser humano pode receber. Mas depois tem uma bênção subsequente, para quem já é salvo. Batismo do Espírito Santo não é para salvar ninguém, nem para confirmar salvação. Batismo do Espírito Santo é para quem já é salvo. Ah, irmão Círio, meu tio morreu sem ser batizado. Ora, se ele foi salvo, ele foi salvo. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para quem já é salvo, para a pessoa realizar a obra de Deus. Melhor. E esse revestimento de poder, ele abre a porta. É uma porta de entrada para um relacionamento crescente com o Espírito Santo. A pessoa batizada no Espírito, ela é inserida na dimensão carismática. E a partir daí, existe um caminho excelente, que a pessoa vai trilhando. Esse caminho, claro, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais, até ser dia perfeito. Então, primeiro, somos salvos, depois somos revestidos de poder e falamos em língua, porque as línguas, nesse caso, são a evidência inicial do batismo do Espírito Santo. Essas línguas ficam conosco para nossa edificação pessoal. E a partir daí, nós estamos aptos para ser usados na congregação. Porque o Espírito Santo ele age por meio da congregação. Então o batismo no Espírito é uma porta de entrada, né? Lucas apresenta um padrão em Atos, como nós vemos. Veja, em Atos 2 e 4, diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Em Atos 10, 44 e 46, que o irmão leu aí, a partir do 46, né? Diz que o Espírito caiu sobre a casa de Cornélio e eles começaram a glorificar a Deus em línguas, falavam em línguas também. Em Atos 19 diz que eles falavam em línguas e profetizavam. Olha como tem uma sequência. Então, o primeiro dom a ser buscado após a salvação é o batismo do Espírito. O batismo do Espírito é um dom também. E a partir daí, a pessoa tem acesso à dimensão carismática, não é? Porque senão, se a pessoa já pode, salva, já começar a receber dons, para que serve o batismo no Espírito Santo? Né? Pelo livro de Atos, que eu apresento um padrão, repito, pelo livro de Atos, primeiro salvação, depois batismo no Espírito Santo, e a partir do batismo no Espírito Santo, a pessoa tem acesso à dimensão carismática e o Espírito Santo vai repartindo particularmente a cada um como ele quer. Interessante que as pessoas dizem aí, né, tem um grupo de teólogos que fica batendo nessa tecla, que Lucas e Paulo tinham teologias diferentes, a teologia paulina confrontava com a teologia lucana, só que a linguagem deles, inclusive, é a mesma. Quando Lucas diz que o Espírito Santo, né, todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Lá em 1 Coríntios 12, Paulo diz o quê? Ele diz no versículo 11 que o Espírito reparte particularmente a cada um como ele quer. A mesma coisa que Lucas falou, é como o Espírito quer, é como ele quer agir, é a direção do Espírito, né? Então nós vemos sim esta sequência. Para participar dos carismas, para participar dessa dimensão paracletológica, as ministrações do Espírito Santo, é preciso antes ser batizado no Espírito Santo.
Maravilha. O irmão perguntou agora mesmo aí a diferença entre o batismo com o Espírito Santo e no Espírito Santo, mas ainda tem o batismo do Espírito Santo. Na live de número 45, que está disponível no nosso canal no YouTube, anterior, o irmão certamente conseguirá encontrar a resposta. Então, no YouTube, inclusive esta live de hoje estará disponível já amanhã no nosso canal do YouTube, lá, o canal é CETADB, você poderá assistir a live de número 45 e também essa de hoje. Vamos lá. Jesus ordenou que os discípulos ficassem em Jerusalém para serem revestidos de poder, para serem testemunhas. Pode um crente ser missionário sem ser batizado com o Espírito Santo? Olha, os primeiros cristãos, claro, no primeiro século, eles precisavam de uma preparação especial logo após a ascensão do Senhor, né? Jesus estava com eles, Jesus estabeleceu a sua igreja, né? A igreja nascente, a igreja primitiva, e eles ali no início, que eles iam fazer um grande trabalho de propagação do evangelho, eles precisavam, claro, esperar para receber esse poder especial para começar a fazer a obra. Só que, por outro lado, começar num certo sentido, porque eles já tinham começado, eles já vinham fazendo a obra da evangelização, né? E não somente os apóstolos, qualquer pessoa que tinha um encontro com Jesus, veja o exemplo da mulher samaritana, ela teve um encontro com Jesus, ela já foi lá na cidade falar de Jesus. Então o crente, o verdadeiro, a pessoa verdadeiramente salva, ela já tem desejo de fazer a obra, ela já tem desejo de evangelizar. Agora, a pergunta do irmão é sobre um oficial da igreja, porque o missionário, nesse caso, é na verdade algo oficial, não é a pessoa que se lança, não, é uma pessoa que foi preparada, que teve um treinamento. Então essa pessoa, claro, ela precisa também ser revestida do poder de Deus para fazer a obra. Então, há irmãos, claro, que creem de modo diferente, irmãos de outras tradições, que não creem como nós, né? E estão fazendo grandes trabalhos para Deus. Você veja o caso de Billy Graham, que foi considerado o maior evangelista do século XX, ele não cria como nós. Deus usa, porque a chamada de Deus é soberana, né? Agora, nós que cremos dessa forma e temos a convicção de que existe esse revestimento de poder, não podemos de maneira nenhuma abrir mão dele. Não é porque alguém de outra tradição não usufrui desse poder que nós vamos deixar de usufruir dele, de maneira nenhuma, né? Não é porque outros irmãos estão fazendo a obra sem ter esse revestimento que nós vamos deixar de lado. Uma coisa é o que está acontecendo de fato, outra coisa é o ideal. Nós pregamos aquilo que é ideal, né? Então eu penso assim, que devem sim os missionários estar devidamente preparados, devem ser batizados no Espírito Santo, devem se preparar, buscar uma preparação na Escola de Missões da Assembleia de Deus, o EMAD, né? A EMAD, devem também fazer um curso teológico pelo nosso CETADB, conhecer as doutrinas da Palavra de Deus, né? Para fazer um trabalho dessa grandeza, que é a obra missionária, não é qualquer... E outra coisa, tem que estudar o idioma. Se você vai para um determinado país, você tem que conhecer a cultura, conhecer o idioma, e você não pode abrir mão de receber, e Deus, claro, se a pessoa é chamada por Deus, Deus vai confirmar, Deus vai batizá-la, sim, no Espírito Santo. Isso é muito importante. Com certeza, então está aí. Até porque a Bíblia diz que para ser diácono, é necessário que seja cheio do Espírito Santo. Nós não podemos abrir mão disso, não é? De forma alguma. Inclusive, hoje em dia há discussões, inclusive no meio dos nossos pastores, né, pastores, presidentes de igreja, de ministério, sobre a real necessidade de alguém que vai ser separado a diácono de ser batizado com o Espírito Santo. Não é? Isso muitos entenderam ainda que o livro de Atos não é apenas um livro que narra, que descreve. O livro de Atos é um livro que também ensina a doutrina. Então, ali nós temos um padrão. Deixou um modelo, né? E Atos 6, ser cheio do Espírito Santo ali, lembrando que o termo cheio do Espírito, ele é polissêmico no Novo Testamento, ele tem vários sentidos, ali significa ser batizado no Espírito Santo, né? Então,
fica claro que a pessoa, para exercer um cargo, um ofício na igreja, ele precisa, claro, antes ser batizado no Espírito Santo. Maravilha, tá aí, tá dito. Por que Jesus não usa os critérios para batizar no Espírito Santo, enquanto a Assembleia de Deus usa o estatuto? Essa pergunta, na verdade, eu creio que o nosso irmão, não sei se foi isso que ele quis dizer, mas os critérios que foram estabelecidos pelo Senhor Jesus são aqueles que nós obedecemos. Jesus diz, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Nós seguimos o que Jesus estabeleceu, nós perseveramos para receber. E a Assembleia de Deus, ela segue exatamente a orientação de Jesus e os apóstolos. Não é uma questão meramente estatutária, né? Porque se você conferir a nossa declaração de fé... É isso que eu ia dizer. E os livros de teólogos piedosos, como Antônio Gilberto, Stanley Horton, Anthony de Palma, né? Robert White, R.L. Brandt, Eurico Bergson. Veja, tantos que a gente poderia citar aqui, Eurico Bergson, né? Todos esses teólogos piedosos, eles seguem à risca o que Jesus ensinou. Eles seguem a doutrina de Jesus e a doutrina dos apóstolos, que é a mesma coisa, porque os apóstolos aprenderam com Jesus. É subsequente isso. Então, eu não vejo dessa forma como o nosso irmão colocou aí. Os critérios para ser batizado no Espírito Santo que nós seguimos são bíblicos. Não é invencionice assembleiana, né? A gente, lamentavelmente, hoje, por conta da internet, muitos irmãos, até irmãos nossos, eu recebo muita pergunta, o irmão também recebe, o nosso CETAD recebe, a pessoa começa assim, eu sou assembleiano, mas eu não concordo com isso. Eu sou assembleiano. A primeira coisa que eu digo para ele é o seguinte, meu irmão, o irmão como assembleiano, primeiro, o irmão tem que subscrever a sua declaração de fé. Ah, mas declaração de fé está acima da Bíblia? A questão não é essa. A declaração de fé, ela é bíblica. Ela passou pelo teste. A nossa declaração de fé não é de hoje. Tem pessoas mal informadas que dizem, só em 2017 que a Assembleia de Deus fez uma declaração de fé. Só que essa declaração de fé, na verdade, é a versão brasileira. Porque em 1916 nós já tivemos a primeira declaração de verdades fundamentais. E desde 1916, isso de maneira oficial, a Assembleia de Deus esposa essa mesma doutrina, que é uma doutrina bíblica. E a nossa declaração de fé de 2017 recebeu o aval dos principais teólogos da nossa denominação. Antônio Gilberto, Ezequias Soares, Helenay Cabral, Elinaldo Renovato de Lima, né? Hércules Carvalho Denobe, e assim por diante. Os principais teólogos da Assembleia de Deus deram aval, avalizaram. E é Bíblia pura, não tem o que questionar. Se você é assembleiano, você subscreve a sua declaração de fé. Senão você procura outra igreja, você é livre para isso. Agora, fica na Assembleia de Deus, eu não concordo, não sei o quê, eu sou contra. Não, meu irmão, não precisa primeiro, e às vezes são pessoas, lamentavelmente, que não tomaram tempo para estudar e vêm dar carteirada, né? Porque fica ouvindo na internet pastores que são zombeteiros, lamentavelmente, de outras tradições. Eles podem defender a tradição deles do jeito que eles quiserem. Da forma que quiserem. Mas muitas vezes zombam da nossa, e os nossos irmãos, por respeitarem esses pastores que estão na mídia, e eu também respeito a maioria deles, não tenho nada contra eles, eles têm a tradição deles, nós temos a nossa, né? Eu sou amigo de muitos deles. Agora, muita gente às vezes zomba, ridiculariza, e aí a gente se afasta, porque estão debochando da nossa fé. E tem irmão que às vezes embarca nessa canoa furada, e a gente às vezes tem que dar uma palavra até mais firme, mais contundente, para ver se a pessoa desperta, antes que seja tarde demais. Muito bem. A declaração de fé, na verdade, foi uma necessidade de fazer algo que ficasse mais esclarecido para os nossos irmãos, haja vista a diversidade que passou a surgir dentro da denominação. Então, criou-se a nossa declaração de fé para poder unificar esse pensamento, e aí, como assembleianos de fato,
andarmos no mesmo sentido, falarmos uma mesma coisa, e aí a coisa funcionar como deve ser. Mas essa divergência que havia não era de modo oficial, eram pessoas dizendo uma coisa aqui e outra ali. Porque a nossa doutrina tem uma história. Quem pegar desde 1916 vai ver que foram surgindo livros, Stanley Horton, Antônio Gilberto, as lições bíblicas da escola dominical, sempre o mesmo pensamento foi esposado, de maneira oficial. Claro, uma diferença aqui ou ali existem, mas de maneira geral, o que está na nossa declaração de fé é o resultado daquilo que a nossa igreja vem expondo de maneira oficial desde 1916. Tá uma tribulação aqui. É luta, né? Barulho aqui do lado. Mas vamos lá. Cadê? Alguém pode ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas apenas no ato do batismo? Ou seja, foi batizado, fala em línguas e depois nunca mais. Sim, nós somos batizados no Espírito Santo uma única vez. Isso é certo. O batismo do Espírito Santo não é a mesma coisa que ser cheio do Espírito no sentido de ser renovado, né? Vários enchimentos, como aconteceu, por exemplo, com Pedro. Pedro estava no dia de Pentecostes, só que depois em Atos 4, quando a igreja estava sendo perseguida, diz a Bíblia, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios. Então Pedro, que já tinha sido cheio, estou usando só Pedro como exemplo, vários outros irmãos, né? Mas Pedro, que já tinha sido mencionado como cheio, lá em Atos 2 e 4, Atos 4 e 8, no versículo 31, de novo, diz, todos foram cheios. Então ali, como o termo cheio do Espírito Santo é polissêmico, ali é no sentido de ser renovado, de receber mais poder da parte do Espírito, mas não que ele foi batizado no Espírito de novo. O batismo no Espírito Santo é uma bênção que acontece uma única vez. Somos batizados uma única vez e desde então passamos a estar aptos para ser usados pelo Espírito. O que precisamos, na verdade, é manter a chama acesa, porque Paulo mesmo, que era pentecostal, né, usando a linguagem atualizada, ele disse lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, não apagueis o Espírito, né? Não extinguis o Espírito, não apagueis. A chama não pode ser apagada, a chama tem que continuar acesa, procurar com zelo os melhores dons, né? Mas, então, a pessoa que é batizada no Espírito, se ela falou em língua uma vez, ela também falará outras vezes, desde que a vida dela esteja no altar, desde que ela esteja com o vaso inteiro, né? E limpo na presença do Senhor. Né? O vaso tem que estar preparado. Né? Como diz lá em 2 Timóteo, se alguém se purificar destas coisas, será vaso, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Maravilha. Deixa eu dizer uma coisa para você, você pode ficar tranquilo que o barulho da turma aí dos seus vizinhos aí, os meninos que você tem aí, vizinho seu, o barulho não vem para cá, não. Não vem aí, mas tira a minha concentração, porque... Aqui não vem, não. Mas eu uso... Não passa. Eu uso o fone, mas o problema é que eu que estou sendo atingido aqui diretamente. Eu faço ideia. As línguas eram um idioma de Adão antes da queda? Pergunta interessante. Né? Você já pensou? Adão e Eva, claro, eles aprenderam com Deus. A primeira língua que foi falada na terra, eles aprenderam com Deus. Mas eles não falavam de modo sobrenatural, pelo impulso direto do Espírito Santo. Eles aprenderam com Deus, mas eles falaram, era uma língua natural. Foi aprendida com Deus, mas não era uma língua sobrenatural. Não era Deus que soprava, não era Deus que acendia um fogo para eles falarem. Deus os instruiu, né? Isso está subentendido. Então eles aprenderam com Deus. E é interessante que quando houve o pecado, a punição também não afetou a comunicação. A Bíblia não diz que eles perderam aquela capacidade de se comunicar e tal, que Deus tirou deles. Não, justamente porque era algo natural.
só em Babel que Deus ali fez com que houvesse aquela confusão, né, para que houvesse o espalhamento. E ali, inclusive, está o elo perdido. Quem estuda linguística na faculdade vê que eles chegam à origem de várias línguas, mas não conseguem chegar à primeira origem. Eles falam que é um elo perdido. Só que quem crê na Bíblia sabe que o elo perdido está justamente lá em Babel, porque foi ali que houve o espalhamento das línguas, né? Agora, as línguas da parte do Espírito é outra coisa. São línguas sobrenaturais. São línguas geradas pelo Espírito. A pessoa que fala, ela fala sob o impulso direto do Espírito Santo. Então, são línguas completamente desconhecidas daquele que pronuncia. Ainda que sejam idiomas aqui da Terra, no caso de línguas idiomáticas ou xenolálicas, né, usando um termo mais teológico, ainda que seja uma xenolalia, língua estrangeira conhecida das pessoas, aquele que fala, ele fala da parte do Espírito, ele não sabe, ele não conhece aquela língua. Ele está falando sob o impulso direto do Espírito Santo. Então, não tem que comparar com a língua de Adão, porque a língua de Adão foi aprendida com Deus, mas era uma língua da terra, era uma língua natural, né? Não era uma língua falada de maneira sobrenatural. Maravilha. O que quer dizer, ou o que se dizer a respeito do termo língua dos anjos? Ou o que quer dizer, não é? É a ideia aqui da pergunta. O que é que quer dizer o termo língua dos anjos? Então, as línguas da parte do Espírito Santo, elas podem ser glossolálicas ou xenolálicas, né? É o que a gente sempre diz. Glossolalia, claro, glossa quer dizer língua, lalia fala. Glossolalia é um termo técnico para línguas da parte do Espírito. Então, tudo está debaixo desse guarda-chuva, vamos dizer assim, glossolalia. As línguas da parte do Espírito são glossolálicas. Só que para dar uma explicação, a gente fala também da xenolalia, que a xenolalia está debaixo desse guarda-chuva, mas são idiomas, mas idiomas desconhecidos daqueles que falam. Eles podem ser conhecidos daqueles que ouvem, mas aquele que está falando, ele fala sob o impulso direto do Espírito, então ele não sabe. Por isso que Paulo até disse, olha, tem que orar para interpretar, porque a pessoa ela não conhece, ela não sabe o que ela está falando. Agora, língua dos anjos, muita gente pergunta, as línguas estranhas, né, são línguas dos anjos? Paulo cita a língua dos anjos só uma vez, assim, en passant, né, fazendo uma comparação. Ele disse, olha, ainda que eu falasse a língua dos homens, e ali, claro, ele está se referindo a idiomas, né, porque ele disse, olha, ainda que eu fosse um poliglota, que eu conhecesse todas as línguas, e além disso eu conhecesse a língua dos anjos, mas não tivesse amor, né? Então ele faz essa comparação, mas não há um maior detalhamento. Então a gente não pode ser dogmático quanto a isso, não pode querer explicar mais Fechar a questão, né? Fechar do que podemos. O fato é que os anjos têm uma linguagem, têm uma maneira de se comunicar, e que não significa que a língua da parte do Espírito seja a língua dos anjos, porque a língua do Espírito é comunicada pelo próprio Espírito. Não é língua de anjo, a rigor, porque é importante fazer até esse esclarecimento, porque senão as pessoas vão querer começar a cultuar anjos. Eu quero saber como que os anjos falam, né? Como já aconteceu em outros lugares aí. Já aconteceu até, por exemplo, de uma determinada igreja que o pastor Acioli conhece muito bem. Aliás, o pastor Acioli está aniversariando hoje, né? Não é isso? É amanhã. Amanhã, né? Depois 70 anos de idade. Depois vão mandar os parabéns para ele. Mas tem uma determinada igreja, não me pergunte onde, mas que o pastor Acioli conhece muito bem, que lá diz que o camarada estava lá falando, né? Enquanto ele falava, uns obreiros atrás ficam se movimentando, andando para um lado, andando para o outro, e uns estavam bebendo água, e dali a pouco olhava para a parede, oferecia água para a parede, e alguém perguntou, mas o que está acontecendo? Não, ele está oferecendo, ele está vendo anjo. Esses irmãos que estão andando para lá e para cá, eles estão vendo anjo. E aquele negócio que ele está oferecendo água ali para a parede, não, é que ele está vendo um anjo. Ele está oferecendo água para o anjo. Aí o irmão falou, mas anjo bebe água? Esse aí bebe, esse aí. Né? Então veja, culto aos anjos, porque o pessoal começa a achar que, veja irmãos, a língua da parte do Espírito é dada pelo Espírito, é comunicada pelo Espírito. Paulo citou a língua dos anjos en passant,
de passagem, porque ele quis dizer, ele fala da importância do amor. Olha, ainda que eu conhecesse todos os idiomas dessa terra, ainda que eu falasse inglês, espanhol, italiano, japonês, chinês e tal, tupi-guarani e tal, e falasse também até a língua dos anjos, mas não tivesse amor, é isso que ele quer dizer, nada, para nada serviria e tal. É nesse sentido. Claro que ali está no contexto dos dons espirituais, então as pessoas criam esse link, né? Essa ligação. Mas a língua do Espírito, ela é ministrada diretamente pelo Espírito Santo e não por intermédio de anjos. É esse que é o cuidado. Esse esclarecimento que eu estou fazendo é porque os anjos não são intermediários. O crente tem o próprio Espírito. Ele está cheio do Espírito e batizado no Espírito Santo. É o próprio Espírito que gera esse impulso para o crente falar. Não é através de anjos. Então daqui a pouco o pessoal vai começar a cultuar anjo. Eu quero conhecer o anjo tal. Qual será que é a língua do Miguel? A língua do Gabriel e do Moroni? Ah, esse não tem na Bíblia, né? Mas tem gente que começa a procurar. Quem procura acha, não é? Rapaz, esse negócio de não tem na Bíblia, eu me lembrei agora, não vou dizer em que estado foi, mas eu cheguei para visitar um pastor para poder divulgar o curso do CETAD, né, para implantar o núcleo na igreja. E aí eu cheguei e me apresentei. Eu sou o pastor Hércules Denob, sou o diretor da escola e tal. Aí o pastor olhou para mim e falou, nossa, até o nome é bíblico. Eu falei, rapaz, até o nome é bíblico. Só que não, né? Só que não. O que significa a língua como sinal aos infiéis? Essa pergunta é bastante interessante, porque, inclusive, ela mostra, né, como Paulo, olha que interessante, Paulo, ele certamente, quando ele escreveu isso, ele tinha em mente o que aconteceu no dia de Pentecostes. Aí está uma prova de que Paulo não tinha nenhum problema com a teologia de Lucas. Claro que as pessoas não falam que é, de fato, uma oposição, é complementaridade, mas mesmo assim, nem isso eu vejo. Porque Paulo é o maior teólogo do Novo Testamento. Lucas aprendeu com Paulo. Paulo era o fiel companheiro, Lucas era o fiel companheiro de Paulo, né? Até a morte ali de Paulo, Lucas estava por perto, né? Pelo que tudo indica. Então veja, agora é interessante que Paulo tinha em mente o ocorrido no dia de Pentecostes. Porque é interessante, ele ensina que as línguas são um sinal para os infiéis. Não foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes? Só que ele contrasta com a profecia. Quem lê lá 1 Coríntios 14, 22 a 25, Paulo deixa claro que a profecia é um sinal para os fiéis, para os crentes. Haja vista, claro, estes saberem que por meio desse dom Deus fala sobrenaturalmente com os seus filhos, então é um sinal. Tanto que quando nós estamos num culto genuinamente pentecostal e existe aquele momento para ministração do Espírito Santo e alguém começa a falar em línguas, dali a pouco alguém profetiza e tal, a gente fica atento, a gente fica em oração, porque é profecia. Então a profecia é um sinal para os fiéis. Agora, Paulo diz que as línguas são um sinal para os infiéis, um sinal para os pecadores. Por quê? Porque assim como aconteceu lá no dia de Pentecostes, e eu creio que Paulo certamente tinha o que aconteceu no dia de Pentecostes em mente quando ele escreveu isso, a Bíblia não diz claramente, mas certamente eu penso que ele tinha em mente, porque isso aconteceu no dia de Pentecostes. O que aconteceu no dia de Pentecostes? As pessoas perguntaram, o que quer isso dizer? Foi um sinal para elas. Aqueles crentes falando em línguas ao mesmo tempo, 120 pessoas, por volta de 120, falando em língua, aquele vozerio. Imagine aquelas pessoas falando ao mesmo tempo, aquele vozerio correu, diz a Bíblia, e aquilo levou as pessoas a perguntarem o que quer isso dizer, porque elas começaram a ouvir, cada um na sua própria língua. Veja que milagre extraordinário. Agora, Paulo faz uma observação importante. Porque se os crentes continuarem a falar o tempo todo em línguas e não houver palavras inteligíveis, isso vai gerar um outro tipo de sentimento. Os incrédulos vão começar a dizer, isso é loucura. Então, tem o tempo certo para falar em línguas, porque isso também ocorreu no dia de Pentecostes. Se você ler Atos 2, 7 a 13, você vai ver que num primeiro momento as línguas atraíram os infiéis.
Elas são um sinal para os infiéis, elas atraem. O que é isso? O que está acontecendo? É como um incêndio, né? A pessoa vê que o prédio pegando fogo, as pessoas vão ver o que está acontecendo. Então era o que estava acontecendo ali. O fogo do Espírito se manifestou, atraiu muita gente. Só que depois começaram a dizer, esse pessoal está embriagado. Isso é na terceira hora do dia, 9 horas da manhã, esse pessoal já está bêbado. Aí Pedro teve que dar uma explicação. Olha, esses homens não estão embriagados, isso é na terceira hora do dia, porque seria algo absurdo até, porque o processo de fermentação naquela época não era tão desenvolvido, não havia bebida tão forte como nos dias de hoje, a ponto de a pessoa já estar pela manhã embriagada. Para a pessoa estar embriagada às 9 horas da manhã, ela teria que ter bebido o dia anterior todo, não apenas a noite toda, mas todo dia anterior passar bebendo para estar embriagada, logo às 9 da manhã, né? Porque a bebida não tinha o mesmo processo de hoje. Então era uma loucura, era um absurdo. Por isso que Pedro falou, não, vocês estão pensando que essas pessoas estão embriagadas logo às 9 horas da manhã? Não, isso é o que foi dito pelo profeta Joel, e ele deu a explicação, ele pregou. Mas claro, num primeiro momento as línguas foram um sinal. Então é nesse sentido que Paulo falou. É um sinal porque atrai. É um sinal nesse sentido, não é? Não queria ler alguma coisa, né? Desculpa. Não, eu só peguei a referência do texto de Atos que você mencionou, fiquei com ela aberta aqui. Mas eu acho que aí fica bem esclarecido para os irmãos poderem entender. Eu estou verificando que os irmãos estão perguntando ali a diferença entre batismo com o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, batismo do Espírito Santo. Lembrar que a live passada, a de número 45, está salva aqui no Instagram, também está disponível no nosso perfil no YouTube, e lá você também tem essa resposta. Um outro irmão perguntou se é possível alguém receber dom espiritual sem ter sido batizado com o Espírito Santo. Agora mesmo, o pastor Ciro respondeu, acabou de responder, então o irmão terá condições de depois assistir novamente essa live. E aí a resposta vai estar aí para que o irmão possa ser orientado a respeito, não é? Maravilha. Um anjo não caído pode possuir uma pessoa e entregar revelações à congregação? Bom, aí, em primeiro lugar, anjos não caídos não agem por conta própria, eles não são autônomos, eles agem só cumprindo missões da parte de Deus, eles são obedientes a Deus, são espíritos ministradores enviados em favor dos que vão herdar a salvação. Então, anjo não caído não tem autonomia. Não que os caídos tenham. Os caídos, eles agem, claro, dentro do limite que Deus estabeleceu. Eles não obedecem a Deus, claro, eles são anjos desobedientes, mas Deus impôs limite à ação deles. Agora, os anjos não caídos, ou seja, os anjos de Deus, eles só cumprem missões dadas por Deus. E os anjos, claro, os anjos de Deus não possuem pessoas. Quem habita os salvos é o Espírito Santo. O salvo é a habitação do Espírito Santo, não é a habitação de anjo. Anjos de Deus não habitam pessoas. Quem habita pessoas são demônios. Demônios são uma categoria de anjos caídos. Né? Agora, os anjos de Deus, eles não possuem pessoas, em hipótese alguma. Quem possui o crente é o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, os anjos não têm essa função nem de intermediar mensagens proféticas. Voltando aqui a falar do culto aos anjos, os anjos, eles obedecem a Deus, mas eles não têm esse papel de intermediários. O Espírito Santo fala direto com o crente. O canal é aberto. O canal é aberto, direto com Deus. Né? É um canal direto com Deus. Não tem esse canal, os anjos como intermediários, os anjos trazem mensagem profética nesse sentido, não. Né? O próprio Espírito Santo é o que dá a mensagem ao crente, revestido de poder. Então, respondendo diretamente, um anjo não caído pode possuir uma pessoa e entregar revelações no coração? Não. Quem revela é o próprio Espírito Santo. Né? No culto pentecostal, isso está claro. No culto neotestamentário, isso é muito claro na Bíblia, não é? Amém. Deixar aqui uma saudação especial ao pastor Walter Jefferson, que está lá no Uruguai.
não é? Servindo a Deus, fazendo a obra missionária, inclusive ligado à Assembleia de Deus de Caicó, no Rio Grande do Norte. Que bênção poder ter o irmão com a gente aqui. Também os nossos irmãos lá do pastor Isaac, né? Pastor Isaac Dias. Caicó, pastor Isaac Dias, nosso amigo. Isaac Dias, que recém inaugurou a igreja. Rapaz, pensa numa igreja que ficou bonita, um cartão postal na cidade. Uma bênção. Aproveitar também e saudar os nossos irmãos que já se apresentaram, os catarinenses, os paranaenses. Nosso povo de Apucarana está conosco aqui, também de Toledo, eu vi que se apresentou ali. Deus abençoe. Pastor Evandro, que convocou a mocidade dele todinha, está todo mundo aí. Olha aí, que bênção. Das regiões de Palmas, do Tocantins, e também das igrejas filiadas ali na Bahia, não é? Deus abençoe. Benção. Segunda-feira eu participei da live, na verdade eu tenho conseguido, né? Nas últimas segunda-feiras, estar assistindo a live que o pastor Evandro tem feito com a juventude dele, um trabalho abençoado, incentivando a juventude a ler a Bíblia, a estudar, não só a ler, mas a estudar. E aí ele organiza uma série de perguntas para que os irmãos acessem, respondam, enfim, uma bênção. Deus abençoe os nossos irmãos também do Ceará, de Pernambuco, os alagoanos. Eu já vi que os irmãos se apresentaram, os paraguaios, na live passada, bem no finalzinho, deram a saudação, mas nós estávamos encerrando. Os nossos irmãos que são paraguaios também estão conosco. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos lá. Muitos dizem que foram batizados no Espírito em sonho. Isso é possível? Olha, sonho não é realidade, né? Vamos começar por aí, né? Se alguém sonha que está comendo um pedaço de picanha na churrascaria, é real? Não é. Se alguém sonha que está pregando, como eu já sonhei várias vezes, é real? Não é. Eu sonho que eu estou pregando, mas não estou pregando de fato. Não é realidade, né? Então, o batismo no Espírito Santo é uma realidade, né? É uma realidade. Deus pode nos despertar por meio de sonho, Deus pode nos revelar alguma coisa por meio de sonho, né? É claro que o nosso espírito não dorme, o próprio profeta Isaías disse lá no capítulo 26, versículo 9, né? Com a minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Então o espírito não dorme. O crente está de contínuo na presença de Deus. O crente que tem comunhão com Deus, claro, ele acorda pensando no Senhor, ele vai dormir pensando no Senhor, ele está com a mente ligada em Deus. Mas, claro, falando de uma experiência como o batismo do Espírito Santo, nós vamos buscar a experiência real, porque o batismo envolve o corpo, né? Envolve a fala e não apenas a alma. O sonho está ligado à alma, né? A ação da alma durante a noite, né? A parte psicológica, mas o batismo no Espírito Santo envolve também o corpo, a fala. Então, é algo real, não é apenas algo como sonho, que o sonho não é realidade, né? Então, é importante, as pessoas que têm essa experiência, claro, é importante, serve como um despertamento, mas tem que buscar a experiência real. Não pode apenas viver... Se sonhou, já é um passinho, né? É aquele passinho ali. Mas a evidência, até para reafirmar algo que acabaram de perguntar novamente ali, a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. É o falar em novas línguas é a evidência. Se sonhou, mas não fala em língua estranha, não foi batizado ainda. Foi só um sonho. Hoje tem um movimento de pessoas que ficam batendo nessa tecla. Onde está na Bíblia? Onde está na Bíblia? Porque o livro de Atos é um padrão para nós. O livro de Atos é um livro teológico, não é apenas um livro histórico. E ali tem um padrão. Atos 2, Atos 10, Atos 19. Há intencionalidade teológica. Pode ver que em todas essas vezes, Lucas deixa claro. Receberam o Espírito Santo e falaram em línguas. Foram batizados, falaram em línguas. Foram cheios, falaram em línguas. Então, isso não é por acaso, é um padrão. É um padrão. Lucas teve intenção de deixar claro que o batismo no Espírito Santo tem como evidência falar em línguas da parte do Espírito Santo. É uma evidência. Maravilha. Inicial. Tá, né? Não é a única, né? É uma evidência inicial. Claro que depois, a pessoa cheia do Espírito Santo, outras evidências se manifestarão, como os próprios dons espirituais que estarão à disposição dessa pessoa que acaba de ingressar na dimensão carismática, não é? Amém. Eu fiz questão, pastor, de levar para esse lado justamente porque acabaram de perguntar novamente ali
E aí fica dito também nesta live de número 46. Live né? tem um pessoal que vai entrando, vai pegando o bonde andando, né? Com e certeza. tal, Com vai certeza. caindo de paraquedas nas ideias, como o pessoal diz aí na linguagem popular, né? Mas Desse depois, pessoal, assiste a live inteira. O que vocês não entenderem agora, vocês estão chegando depois, vá para o começo. Depois, quando a live ficar gravada, né? Você vai entender melhor. Maravilha. O que seria o dom da palavra de conhecimento e o dom da palavra de sabedoria? Qual a diferença entre eles? Veja que a palavra do conhecimento não é conhecimento, é palavra do conhecimento. É palavra da sabedoria, não é sabedoria. Né? Então é importante. Às vezes eu vejo pessoas explicando, elas confundem uma coisa com a outra. Elas explicam o que é a sabedoria, mas aí não se trata de sabedoria, é uma palavra de sabedoria. Ou seja, é um ato de sabedoria pelo impulso direto do Espírito Santo numa circunstância, num momento. Né? Porque os dons congregacionais eles são momentâneos, eles vêm sobre a congregação. Não quer dizer que só vem durante o culto coletivo. Vem sobre a congregação. Né? Nós somos a congregação de Deus. Pode vir agora, durante essa live. Pode vir no momento que eu estou estudando a palavra. Pode vir no momento que eu estou pregando. É uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento. Então, qual a distinção, a diferença? A palavra do conhecimento é um dom comunicado à congregação desde o ministro até o crente mais simples. Não é privilégio. Os dons congregacionais não é algo que é concedido mediante a hierarquia, o pastor recebe. Não. O crente mais simples, se ele for batizado no Espírito Santo e estiver imerso nessa dimensão carismática, ele pode receber a palavra do conhecimento. Então, essa palavra do conhecimento, repito, não é conhecimento em si, é palavra do conhecimento. É uma palavra que faz com que o crente conheça as verdades profundas da palavra de Deus. Quer quando ele está lendo, quer quando ele está ouvindo a exposição da palavra, ou até mesmo quando ele está pregando, porque já aconteceu comigo, já aconteceu com o irmão certamente, com todos que pregam. Você preparou uma mensagem, mas na hora que você prega, vem uma revelação especial, que você nem tinha pensado nisso. Isso é uma palavra de conhecimento. É dom do Espírito. Agora, a palavra da sabedoria, qual a distinção? A palavra da sabedoria é só você saber distinguir também o conhecimento de sabedoria. O conhecimento é uma coisa, você conhecer aquilo que está sendo estudado. Agora, a sabedoria é uma habilidade pela qual você aplica esse conhecimento que você tem. Né? Eu nunca me esqueço da primeira vez que Deus comunicou esse dom a mim, quando eu estava dando uma aula de escola dominical. Eu gosto de contar esse exemplo, porque eu dava aula para jovens e faltou o professor dos anciãos, e como na minha classe tinha 2 professores, eu estava num dia que eu não ia dar aula, mas eu estava preparado, graças a Deus, né? Me chamaram... É sempre bom estar preparado, né? Ainda mais na escola dominical. Verdade. Aí me chamaram para dar aula para os anciãos, e o assunto era a ceia do Senhor. E eu fui falando sobre ceia e tal, o pão, o cálice, e 1 Coríntios 11, versículo 23 em diante, tal. Daí a pouco levantou um irmão, um ancião, muito respeitado, e disse, olha, o irmão disse aí que o pão não é o corpo de Jesus, o pão representa o corpo. Só que na minha Bíblia está escrito que é o corpo de Jesus. E ninguém me convence do contrário. Aí eu pensei, o que eu vou falar para esse irmão? Já expliquei, já li a Bíblia. E como que eu vou contestar esse irmão ancião? Eu era um jovem, ele ainda solteiro. Aí na hora, eu fiz uma oração parecida com aquela de Neemias, né? Que orou e na mesma hora já respondeu ao rei, né? E aí quando eu fiz aquela oração, falei, Senhor, tem misericórdia, me dá uma palavra. Aí me veio, que eu reputo como palavra de sabedoria. Eu olhei para aquele irmão e dei uma resposta muito simples. Falei, meu irmão, me diga uma coisa. Quando o irmão está participando da ceia, que o diácono está servindo, e o irmão toma o pão e depois o irmão leva a boca, que gosto que o irmão sente na hora que o irmão está comendo pão? Eu sinto gosto de pão. Então, meu irmão, o irmão está comendo pão. Porque se o irmão estivesse comendo a carne de Jesus, o irmão não sentiria gosto de pão. Não é? Aí ele, olha, é verdade. Porque ele estava crendo na doutrina da transubstanciação.
da igreja da maioria. Católica. Né? Exatamente. Então, palavra da sabedoria, uma coisa simples às vezes, mas que é algo comunicado pelo Espírito, numa circunstância difícil, uma palavra que ele nos dá. Então isso ilustra, né? Mais ou menos o que é a palavra da sabedoria. E deixa clara a diferença também que há entre elas. A sabedoria é uma habilidade para usar o conhecimento, né? Então eu tinha o conhecimento, só para citar, só que eu não sabia como usar naquele momento. Então me veio aquela direção da parte do Espírito, que eu reputo como uma manifestação ali no momento que eu estava ensinando. Mas não é só quando a gente está ensinando. Quando você está pregando, quando você está lendo, você está aconselhando, tal. Você tá conversando, às vezes está conversando com uma pessoa, um outro assunto, e de repente aquele aspecto venha na conversa e você compartilha, e depois a pessoa vai dizer que foi edificada a respeito daquele assunto que você recebeu certamente do Senhor para comunicar ali. É benção. A verdade é que o melhor negócio, meu irmão, é estar em sintonia com o Espírito, porque nesse canal flui apenas coisas boas, né? Apenas coisas boas. Olha, essa pergunta aqui é interessante. Quando Deus usa uma pessoa no culto para falar à congregação, essa se cala. A congregação se cala para ouvir. Aí ele coloca assim, mas o que profetiza deve se dirigir ao pastor primeiro, a fim de pedir-lhe autorização para falar. Isso aqui é uma dúvida muito grande no meio pentecostal, especialmente quando a igreja está vivenciando, né, a operação dos dons espirituais. Há essa dúvida. Então, o pastor Ciro está com a palavra, mas você aproveita e clica no aviãozinho, convida outros irmãos para estar conosco, porque nós temos ainda aqui 2 assuntos bastante interessantes. Então, no culto pentecostal já existe um consentimento tácito, né, para a manifestação dos dons. Paulo, inspirado por Deus, ele diz, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Então já existe um consentimento tácito para que haja a manifestação do Espírito no momento certo, porque Deus trabalha com ordem. Então o culto genuinamente pentecostal, ele tem 3 ministrações. Ele tem a ministração do louvor, porque os salmos eram cantados naquela época, né? Então tem salmo, tem doutrina, é a ministração da palavra, porque doutrina nada mais é do que a palavra de Deus, devidamente explicada, compendiada, sistematizada. Isso é doutrina. E tem língua, tem interpretação, tem revelação, que diz respeito à ministração do Espírito. Então, ministração de louvor, ministração da palavra, ministração do Espírito. Essas 3 ministrações devem estar presentes no culto pentecostal. Então, quando você lê 1 Coríntios 14, você já vê que existe uma autorização, uma permissão tácita. Tácita, que quer dizer isso? O culto pentecostal ele já inclui isso, já é comum que haja esse tipo de manifestação no momento certo. Por que eu digo no momento certo? Quando Deus está falando pela palavra, não é para ninguém profetizar. Eu mesmo não permito. Se eu estiver pregando a palavra, a pessoa quiser profetizar no meio da palavra, eu mando se calar. Ah, mas você não é o pastor da igreja, mas eu estou com a palavra. Se eu estiver pregando, a pessoa quiser profetizar, né, no meio da pregação... E Deus não é Deus de confusão. Isso é Deus não é Deus de confusão. Então se ele está usando o pregador, a palavra está sendo anunciada. Está errado. Tem uns até que se aproveita disso para querer dar carteirada no pregador e tal. Cala-te que agora... Eu já vi isso. Quando eu era novo convertido, ia para uma vigília, lamentavelmente, o camarada estava pregando, aí o outro tentava interromper e tal. Eu lembro que um camarada, numa certa ocasião, se levantou e disse, Deus está me revelando um grande bife sobrevoando este lugar, está cheio de carnais aqui. Aí o outro já se levantou e disse, e o primeiro é você, pode sentar. Então, e aquela guerra de profeta, aquela desordem. Na casa de Deus tem que ter ordem. Por que Jesus mandou João repreender o pastor da igreja de Tiatira? Porque ele era frouxo. Ele estava permitindo que uma mulher que se dizia profetisa, e o nome dela até é sugestivo, né? Ela chamava Jezabel, ela queria controlar tudo, ela queria dominar tudo e tal, e o pastor frouxo estava assistindo aquilo. Não,
Deus colocou o líder na congregação para ele, de fato, exercer liderança. O líder que se preza, ele sabe que Deus, na hierarquização dos dons, colocou o pastor acima. Está escrito lá, se você ler 1 Coríntios 12, 28, primeiramente, pois Deus na igreja apóstolo, em segundo, profetas, em terceiro, doutores, né? E aí apresenta primeiro os dons ministeriais, conforme está lá em Efésios 4 e 11, e depois que vem dons de curar, milagres, etc. Porque isso aí, na hierarquização de Deus, tem que estar submisso. As pessoas que são usadas com esses dons, elas não podem querer ser maiores do que o líder da congregação e maior que o pregador quando ele está com a palavra. Então Deus trabalha com ordem. Então isso aí observado, quando chega o momento da manifestação dos dons, aí eu penso que não tem que pedir autorização. Mas a congregação julga. Se o camarada começar a falar algo lá, por exemplo, primeiro teste é pela Bíblia. Imagina o camarada começa a profetizar e fala assim: eis meus servos, lembrai-vos quando eu realizei aquele grande milagre, aquela grande pescaria em que 270 peixes foram... Não, a Bíblia não diz. A Bíblia diz 153, não é isso? Então está errado. O Espírito Santo que inspirou a palavra não pode estar falando isso aí. Isso aí não é de Deus. Então na hora tem que haver reação. O próprio pastor pode cortar, canta um corinho, bate no sininho, manda parar. Fala assim, não, isso aí não é de Deus. Faz de uma maneira elegante, claro, não precisa expor a pessoa também, mas o líder tem que ter direção, tem que ter liderança. Eu acho estranho quando às vezes alguém diz, fulano foi lá e pregou e falou contra os obreiros e não sei o quê, e humilhou os obreiros. E aí, irmão, mas e o líder? E o pastor não fez nada? Ele vai se voltar, ele vai tirar o microfone, o auditório todo vai se voltar contra ele. Mas cadê a liderança? Eu sou de outra escola. Eu me lembro do pastor Valdir Bíssego, que ele, numa ocasião, ele pegou e aprendeu com o pastor Cícero Canuto de Lima. O Valdir Bíssego, ele usava Tramontina. O pastor Valdir Bíssego pegou um camarada uma vez mais alto do que ele pelo paletó aqui e colocou do lado de fora. Porque ele mandou o camarada ficar quieto, o camarada continuou, atrapalhando, e ele estava pregando. Né? Então, o líder tem que ter, não é questão de ser uma pessoa hostil e ser uma pessoa rude, não, mas tem que ensinar. Então, numa congregação ensinada, numa congregação orientada, já existe uma autorização tácita para ver a manifestação do Espírito. Né? Então não precisa ir lá no pastor, pastor, agora, porque imagina, na hora do momento pentecostal lá, do culto, como que você vai lá pedir autorização para o pastor, para começar? Chega lá, pastor, eu posso profetizar para a igreja? O pastor fala, rapaz, que conversa que é essa aí? Mas tem que saber qual é o momento certo. Na hora da pregação, não vá querer profetizar que não está certo. Deus é Deus de ordem. Né? E se o pastor tiver com a vida atrapalhada? Mesmo assim, se tiver que falar, vai ser depois da palavra. O único que pode mandar o pastor o pregador parar de falar, é o líder da congregação. Né? Ele que está na liderança. Não é um crente que vai chegar e falar assim, para aí, não sei o quê, cala-te. Não é assim, porque quem garante que esse camarada que está querendo dar carteirada também não está com a vida toda enrolada e está querendo... Há o problema também de, às vezes, os irmãos têm casos pessoais. Sim. E não se suportam, vamos colocar assim, para ficar mais elegante, né? Não se suportam e aí fica essa situação. Eu estive numa vigília certa feita, e também não vou dizer qual foi o estado, onde um irmão começou a discutir com o outro em língua estranha, entendeu? E deu até um empurra-empurra. Eu falei, rapaz... Aí tinha um irmão que estava comigo, que eu não vou dizer o nome dele, senão vocês já vão pegar a fita, né? Aí... Ele olhou para mim e falou, pastor, isso daí? Eu falei, rapaz, isso é carne purinha. Não tem nada de Deus nesse negócio aí, não. Mas vamos lá. Tem muito isso, né? Tem muito, infelizmente. Já que os dons congregacionais não são residentes, é correto, por exemplo, dizer, eu tenho dom de profecia? Essa pergunta aí, para quem quiser entender melhor, na live anterior nós explicamos a diferença entre os dons ministeriais e os dons congregacionais. Os dons ministeriais... eles são residentes, está com a pessoa, tem a ver com o ministério.
E os dons congregacionais são aqueles que vêm sobre a congregação. Então a pergunta do nosso irmão é se os dons congregacionais que não são residentes, né, a pessoa que é usada com esse dom pode dizer, eu tenho o dom de profecia. Eu não acho, a rigor, não é um erro, porque o profeta, a Bíblia chama aqueles que têm o dom de profecia de profetas. Né? Paulo falou, fala em 2 ou 3 profetas, e outros julgam. Só que você dizer que tem o dom de profecia já é presunçoso quando você conhece a Bíblia, quando você conhece a doutrina. Alguém que não conheça dizer isso, a gente até acha que a pessoa fala por falta de conhecimento. Agora, quem conhece sabe que é um dom momentâneo. Então não é que você tem, o dom é do Espírito. Você pode ser usado com maior frequência. E tem pessoas que, lamentavelmente, elas entram por um caminho errado quando pensam que tem e é dela. Tem gente se utilizando disso para pôr pessoas ao seu redor, profetas e profetizas, aí começa a querer revelar as coisas, aí começa a adivinhar as coisas, né? Deus não revela coisa nenhuma, a pessoa começa a inventar, vai acontecer isso, aí ela dá, de cada 10 coisas que ela fala, uma acontece, né? Então não é assim que o Espírito Santo trabalha, ele fala como quer e quando quer. A profecia é um dom momentâneo, faz parte dos dons congregacionais. Então, a rigor, para quem conhece, não é usual dizer eu tenho dom de profecia. Você pode ser usado com certa frequência, mas tem que ser humilde. Porque se você não for humilde e achar que você já é profeta, aí você vai achar que Deus está te usando, quando na verdade Deus não está mais te usando. Tem que ser humilde para que Deus continue te usando, porque tem pessoas realmente que são fiéis a Deus, que são usadas com maior frequência. E por essa razão, essas pessoas muitas vezes são chamadas de profetas e profetisas, são considerados. Mas quem é usado por Deus tem que se humilhar, tem que estar sempre em humildade. A Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que a seu tempo Ele vos exalte. Eu conheço algumas pessoas que são usadas assim, dessa forma como você está dizendo, e nenhum deles precisa dizer eu faço, eu tenho, eu aconteço, e enfim, ficar tripudiando, né? Mas exatamente. É isso aí. Boa essa palavra, viu? Boa essa palavra. Uma irmã na igreja onde eu sou pastor disse que na igreja anterior onde ela congregava, ela tinha visão e profetizava. E agora, como orientá-lo? É simples, é só ensinar essa irmã, né? Principalmente o capítulo 14, 1 Coríntios. Se lá ela precisa ver como que igreja que era essa, tal, como que ela era, se ela tem realmente comunhão com o Espírito. Se ela foi batizada, se realmente Jesus usa ela nesse negócio, né? Então, se ela é batizada no Espírito Santo, ela tem que ser orientada, né? 1 Coríntios 14, porque os dons são do Espírito, não é para ninguém chamar os holofotes para si. E veja que Paulo é tão claro, a gente pode até, essa passagem a gente pode ler, eu estou vendo que o irmão está desejoso de ler a Bíblia aí, vamos ler pelo menos uma passagem. Né? Eu desfolhei para lá e para cá, vou desfolhando aqui. A minha Bíblia que eu estou usando hoje aqui é essa aqui, a Bíblia comemorativa da Reforma Protestante. Maravilha. Essa é boa, muito boa, eu ganhei. Não tem Bíblia melhor do que aquela que você ganha, entendeu? Essa eu ganhei. Sim, Mas vamos lá. Verdade. Então, 1 Coríntios 14, 37 a 40, é bom estudar todo o capítulo. Mas olha o que diz só a parte final aí. 1 Coríntios 14, 37 a 40. Ai, meu Deus, vamos lá. E não é que eu me enrolei com a Bíblia aqui agora, rapaz? Vamos lá. 14, do 37 ao 40. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então veja, é o caso aí da nossa irmã, né? Que ela diz, lá eu profetizava, não sei o quê. Tudo bem, cuida ser profeta, acha que é usado por Deus, maravilha. Vamos ver aqui as orientações da palavra. 1 Coríntios 14, com ordem e decência, fala em 2 ou 3 profetas e os outros julguem, né? Se não houver intérprete, esteja calado, né? O culto tem que ter ministração da palavra, tem que ter louvor, na hora do louvor é a hora do louvor, a hora da palavra é a hora da palavra, não querer profetizar na hora da palavra, tudo está na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é claro.
Então é só explicar aí para essa irmã como que funciona, né? Pronto. E se Deus usa do jeito que Ele quer, da forma como Ele quer, pode ser que agora na igreja onde ela está, Deus não quer usar ela. E por isso está da forma como está. É verdade. Para encerrar, meu pastor, para encerrar essa última aqui, essa aqui vai ser boa também. Mulher tem dom residente? Existe pastora? Bom, primeira parte. Todos os salvos, de fato, têm dom residente, né? Como diz lá o hino 93 da harpa cristã, para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando o resgatou. Porque o dom residente nada mais é do que o quê? O ministério que a pessoa recebeu. Porque o ministério está atrelado a um dom. Claro que as pessoas, muitas vezes, quando se fala de dom residente, elas pensam só em Efésios 4:11, que ali fala dos dons ministeriais no sentido da liderança da igreja, né? Porque ali diz que, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Está claro ali, quem estuda o Novo Testamento, que Deus hierarquiza, porque Deus trabalha com ordem, Deus prioriza. Então, os apóstolos, por exemplo, Jesus escolheu para si os que ele quis. E ele não escolheu mulheres. Né? Por quê? Jesus era contra as mulheres? Não, Jesus não era contra as mulheres. E Jesus, se ele quisesse ter escolhido mulher, ele teria escolhido, porque ele, na verdade, não estava preso às tradições, a nada de patriarcado, como o pessoal diz. Lá em Marcos 3:13 diz que ele escolheu para si os que ele quis. Escolheu 12 homens, não escolheu 6 casais, escolheu 12 homens. Né? Quem quiser maiores explicações sobre isso, a gente já teve uma live aqui que a gente deu um detalhamento e falou sobre essa questão. Agora, então veja aí, mulher tem dom residente? Eu respondo que tem, mas não vá confundir com os dons ministeriais que estão lá em Efésios 4:11. Porque ministério a rigor não são apenas aqueles. Ministério, a palavra ministério, que significa serviço, é o ministério no sentido geral. Paulo, inclusive, em Romanos 12:7, ele diz, se é ministério, dediquemo-nos. E ali ele fala do ministério no sentido amplo. Aí você pode incluir o ministério do louvor, o ministério assistencial, tudo isso é ministério. E tem irmãs que estão atuando nessa área, né? Agora, Deus, eu repito, Deus hierarquiza. Nem todos foram chamados para fazer parte da alta liderança. Se você ler, por exemplo, Atos 15:22, vamos ler só mais esse versículo, né, pastor Eros, para terminar. Aqui, Atos 15:22, olha como a igreja primitiva, desde o início, ela já era uma igreja que respeitava essa questão da liderança. Olha o que diz aí, por gentileza, Atos 15:22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. Então olha que interessante. Os apóstolos, juntamente com os presbíteros, que anciãos aí significa presbíteros, com toda a igreja, era uma assembleia, mas olha como tinha uma liderança. Os apóstolos, que eram os 12, né? 12 homens, com os presbíteros, né? E toda a congregação. Não é questão de ser homem ou mulher, inclusive, né? Tem que ser chamado por Deus para exercer essa liderança. Então, respondendo a primeira pergunta, mulher tem dom residente? Sim, mas não pense lá apenas em Efésios 4:11. Leia Romanos 12 também, ministério de maneira geral. A Bíblia fala de várias mulheres que trabalhavam, até cooperando com Paulo, que tinha um ministério, né? Mas não é o ministério como o ministério apostólico. Agora, existe pastora? Aí é outra questão, que está ligada a essa. A única pastora que a Bíblia menciona é a pastora de ovelhas, né? Literalmente, que é Raquel. Pastora no Novo Testamento você não encontra. É um assunto que gera debate.
tem os igualitaristas, né? Aqueles que falam não e tal. Só que nós, a Assembleia de Deus, ela tem um posicionamento oficial. Claro que existem algumas posições aí isoladas, né? Mas a nossa posição convencional, a nossa posição oficial, denominacional e baseada na Bíblia, é que quem poderia resolver essa questão era Jesus, porque ele está acima de tudo e de todos, mas ele fez questão de escolher 12 homens. Se ele quisesse resolver esse problema, ele teria escolhido 6 casais. Né? A Bíblia diz que Pedro era casado, a Bíblia menciona a sogra de Pedro, então Pedro era casado, né? Mas hoje em dia a ideia é essa, que o pastor, a esposa dele também é pastora, mas no caso de Pedro não aconteceu isso. No caso de Paulo, ele exerceu o ministério, a esposa dele não é mencionada, nem sabemos se ele era naquela ocasião casado, eu penso que não, né? Mas não se enfatiza, e não é questão de machismo, né? Porque muitas irmãs, às vezes, contaminadas pelo feminismo, que é muito forte, inclusive nas universidades e tal, elas acabam transportando isso para o estudo bíblico. E acabam, muitas vezes, querendo que a Bíblia diga o que elas querem dizer. E não observam o princípio da prioridade que Deus estabeleceu. Não é o princípio da superioridade, é o princípio da prioridade. Não é que o homem é maior do que a mulher, é que Deus priorizou o homem. Priorizou o homem, por exemplo, no casamento, porque, veja, Adão e Eva foram criados juntos. Criação imediata, a partir do nada, né, Deus criou. Né, macho e fêmea os criou. Ninguém foi criado primeiro. Agora, na hora de formar, que aí é a criação imediata, ou seja, a partir do que ele já tinha criado, né, Deus, então, formou primeiro quem? A mulher? Não, o homem. Você vai querer questionar a Deus? Por que Deus formou primeiro o homem? Deus é soberano. Deus quis formar primeiro o homem. Então aí está o princípio da prioridade. Por isso que o homem é a cabeça da mulher. Alguém me critica, fala, não é a cabeça, é o cabeça. Eu prefiro a cabeça, porque é no sentido de corpo, né? Porque o homem forma um corpo com a mulher, né? Então, e também é comparado à igreja, e a igreja também é o corpo de Cristo e tem Cristo como a cabeça. O termo o cabeça hoje em dia é muito usado, mas eu me lembro quando começou a ser usado, tinha até um sentido pejorativo, né? O cabeça de uma gangue, o cabeça de... Então, eu prefiro a cabeça, que tem a ver com o corpo mesmo, como está na versão corrigida de Almeida. Então, o homem, ele, nesse sentido, ele é apresentado como uma cabeça e tal, mas as horas já nos mandam parar, né? Quem quiser maiores detalhes, tem lá. O tempo passa, né? O tempo passa voando, voando. Mas eu quero, aqui, lá, né? Eu quero aqui, pastor, deixar um espaço para que você possa fazer as suas considerações e agradecimentos, né? Este assunto a respeito do batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, por hora nós estamos encerrando. Nós retornaremos na próxima quarta-feira com as perguntas e respostas que ficaram pendentes ainda do ano passado, e estaremos prosseguindo aqui com os irmãos, porque tem sido um meio de aprendizado as lives que temos transmitido aqui pelo CETADB, sempre com a participação do pastor Ciro Zibordi, que está com a palavra para as suas considerações e agradecimentos. Sim, só agradecer mesmo o privilégio de poder estar aqui dividindo a tela com o irmão, agradecer toda a nossa audiência seleta aí, pessoas de todo o Brasil e do mundo, né, que estão sempre aí participando. Para nós um grande prazer, uma grande alegria, e minha família e eu, desde Niterói, saudamos a todos com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Muito grato, pastor, eu vi que o Campeiro entrou aí no instante da live, ele chegou ali também. Aí tá ele aí. Pastor Campelo. Tá ele aí, o pastor Leandro Campelo é auxiliar do nosso companheiro, sim, o pastor Paulo Lopes, nosso presidente. Correia. Maravilha. Saudação aí a todos os nossos amados irmãos. Deus abençoe a vida de cada um. A nossa gratidão a cada um de vocês. Quarta-feira, às 22 horas, no Instagram do CETADB. A Lucimar Matias também está aí, sempre conosco. Pronto, maravilha. Eu vou dirigir a Deus uma oração, agradecendo ao Senhor pela vida
Amanhã é aniversário do meu sogro, nós estaremos juntos. Amanhã é feriado aqui em Apucarana, aniversário da cidade. 77 anos de emancipação política. Pensei que era aniversário por causa do aniversário. Pensei que era feriado por causa do aniversário dele. Ele sempre faz essa piadinha aí, entendeu? Ele sempre faz. Diz que fecha a cidade por causa do aniversário dele. Mas amanhã é 77 anos de fundação, de emancipação, não é? É política do município de Apucarana e 70 anos de idade do pastor Daniel Salles Acioli, que é meu sogro. Deus abençoe. Vamos orar. Amado Deus, nós te damos graça, te louvamos e te bendizemos pela tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um dos irmãos e irmãs que estiveram conosco nessa live e também daqueles que assistirão ainda a ela através dos canais onde estarão disponibilizados. Abençoa a vida de cada um, a família, supre as necessidades, dá saúde ao teu povo, faça-os abençoados em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe. Quarta-feira nós retornamos aqui e certamente será uma bênção podermos estar aqui com os irmãos. Pastor Ciro, saudação aí a todos, não é? Dá um toquezinho na vizinhança aí para eles acalmar, ficar mais tranquilo. Tá uma tribulação. Eu sei disso. Um abraço, gente. Deus abençoe, meus irmãos. A paz do Senhor. Amém.